Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O tema do nosso estudo nesta noite, como é um culto de oração e doutrinamento, o tema é reinos diferentes. Reinos diferentes. Esse texto que nós acabamos de ler é apresentado aqui os reinos do mundo. E vejamos quem é que fala a respeito dos reinos do mundo. Repetindo, novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Dois destaques nós queremos fazer aqui. Primeiro, que os reinos do mundo estão sob o domínio do diabo, e ele faz uma proposta para Jesus de que, caso Jesus se prostre e o adore, ele receberia todos estes reinos. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo, há uma condição para que se alcance o topo, que é exatamente se prostrar diante do diabo. Aqui é uma tentação que o diabo fez a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Veja que o tema é reinos diferentes. Já vimos aqui os reinos do mundo e agora vamos ver o que é que diz em João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório. Apenas uma observação logo em relação a essa palavra pretório, tribunal. Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório ou no tribunal, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes
ou foram outros que tu disseram de mim? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Portanto, nós temos aqui agora um reino que é diferente daquele que nós vimos em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10, os reinos do mundo. E agora o que é que Jesus diz a Pilatos? O meu reino não é deste mundo. E veja bem, Jesus aqui usa o pronome possessivo. O meu reino, portanto, o reino de Jesus. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então Jesus, ele enfatiza, ele diz: o meu reino não é desse mundo, e depois ele diz: o meu reino não é daqui. E essa palavra pelejariam significa guerreariam. Para quê? Para que ele não fosse entregue aos judeus. Então temos aqui agora claramente a diferença dos reinos do mundo e o reino de Jesus. Continuando o texto, diz o seguinte: perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Portanto, Jesus, ele fala de sua missão, do seu objetivo aqui. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então estão identificados os reinos do mundo e o reino de Jesus. Agora há um texto que mostra as características de cada reino. E esse texto é um texto longo, eu vou apenas fazer os destaques, mas vou dizer o texto. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. O contexto é o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela fez um pedido para Jesus. Primeiro vamos identificar quem é Zebedeu e quais são os filhos de Zebedeu. Quais são os filhos de Zebedeu? Alguém poderia dizer? Os filhos de Zebedeu, dois irmãos. Alguém lembra? Tiago e João. Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. Agora, qual foi o pedido que essa mãe fez? Concede que estes
meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, isto é, no reino de Jesus. Então esse pedido expressa uma questão de privilégio. Ela desejava o quê? Que os 2 filhos ficassem, um à direita, outro à esquerda de Jesus, no reino dele, no reino de Jesus. Qual foi a resposta que Jesus deu àquela mulher? Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Então lhes disse: o meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse. Aí Jesus começa a falar das características dos reinos do mundo. O que é que ele diz aqui? Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A diferença fundamental dos 2 reinos é a seguinte: é que no reino humano, os reinos do mundo, aqueles que dominam querem ser servidos, e no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles para serem grandes, estes é que devem servir, devem ser servos. Portanto, no reino de Jesus, se alguém quiser ter alguma notoriedade, será exatamente aquele que vai servir. E quem é o exemplo? O exemplo é do próprio Jesus, quando ele diz: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no reino de Jesus, nós somos servos, nós somos aqueles que estamos para ajudar os nossos irmãos dentro da igreja, ajudar na medida do possível aqueles que são nossos vizinhos, ajudar os nossos parentes, a nossa família, naturalmente, dentro da medida do possível. Mas o cristão, ele vive para servir. O cristão, ele é um servo. E cada vez que nós estamos servindo a alguém, não veja aquela pessoa que você está servindo. Veja Jesus Cristo através daquela pessoa. E aí você vai ver que quando você ajuda alguém, você não espera um obrigado, você não espera um presente, você não espera um reconhecimento daquilo que
você fez. Por quê? Porque em última análise, tudo aquilo que você está fazendo para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu o exemplo e nós aqui somos servos. E não custa nada repetir as duas palavras no original para servo. Doulos, a palavra doulos, que significa servo de um modo geral, todo cristão é um doulos, e diácono, que é servo também, só que o diácono é aquele escolhido para a missão social da igreja. E além da missão social da igreja, o diácono não deixa de ser doulos também. É diácono e é doulos. Como o pastor também. Não é o título de pastor que vai impedir ou vai dizer que ele não seja um doulos, que ele não seja um servo. Então, todos os cristãos são servos. Nós existimos neste mundo para ajudar as pessoas dentro de nossas possibilidades. Há situações que a gente quer ajudar e não pode, mas nesses casos a gente pode interceder para que Deus providencie, resolva alguma coisa daquelas pessoas que realmente escapam do nosso controle de fazer alguma coisa. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, a palavra de Deus mostra mais uma característica desse reino. Hebreus 12, 28. Veja o que diz a palavra de Deus sobre este reino. O reino de Jesus, não o reino do mundo, os reinos do mundo, mas o reino de Jesus. Hebreus 12, 28. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. O que é que nós queremos destacar? É que o reino de Jesus é um reino que não pode ser abalado. Ocorra o que ocorrer neste mundo, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua inabalado. Hebreus 12, 28. Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Os reinos do mundo são abalados, mas o reino de Jesus é inabalável. Hebreus 12, 28. Em João 6, capítulo 6, versículo 27, Jesus faz uma exortação para nós em relação ao trabalho como servo de Jesus. E o que é que diz João 6, 27? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. O que é que Jesus está mostrando aqui? Uma comida que perece, o alimento que perece, e o alimento espiritual que permanece para a vida eterna. Então nós, como servos, o principal trabalho que nós podemos e que devemos fazer é um trabalho pela comida que permanece para a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4,
Vejamos que o apóstolo Paulo, ele falando a respeito da saída do povo judeu da escravidão do Egito, veja o que é que diz esse texto, 1 Coríntios 10, 1 a 4. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Portanto, três coisas aqui, que aí a gente entende porque Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. 1 Coríntios 10, 1 a 4. Alimento espiritual, bebida espiritual e pedra espiritual, que é Cristo. Então, nosso trabalho em função do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus diz em João 6,35? João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Portanto, alimento espiritual e bebida espiritual. E o próprio Jesus declara isso em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Então, aqueles que aceitam Jesus, a sua necessidade espiritual está suprida. Não haverá mais nenhuma razão, nenhuma necessidade de estarmos procurando, mendigando alimento espiritual em outras doutrinas ou em outros segmentos. Jesus satisfaz. Jesus satisfaz. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas, já caminhando para o final, item número 4, Jesus disse para Nicodemos a condição para ter acesso a este reino. Como é que nós podemos ter acesso ao reino de Jesus? João capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. Foi que Jesus disse para Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós temos duas expressões de Jesus para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre o reino de Jesus, para aquelas pessoas que não são convertidas, elas pouco terão compreensão a respeito do que nós estamos falando. E aqui, em verdade digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando para Nicodemos? A necessidade do novo nascimento. Tem que nascer. Não há a menor possibilidade
de uma pessoa se voltar para Jesus, aceitar Jesus e continuar com o mesmo pensamento, com as mesmas palavras e com o mesmo comportamento. Não há essa condição. Há uma diferença no modo de pensar, no modo de falar e no modo de agir. E Jesus disse isso para o homem religioso. Significa que nem todos aqueles que são religiosos são nascidos de novo. Mas nós não somos juízes. Cada pessoa sabe se verdadeiramente nasceu de novo ou não. Não é alguém que vai estar julgando o seu cérebro. E uma coisa interessante que Jesus falou para Nicodemos, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, é uma pergunta que Jesus faz para Nicodemos. João 3,12. E que mostra exatamente a diferença dos dois reinos. Veja o que é que Jesus pergunta a Nicodemos. João capítulo 3, versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Os reinos do mundo são coisas terrestres e o reino de Jesus são celestiais. E aí Jesus chegou e disse isso para Nicodemos: olha, Nicodemos, se eu falei sobre o vento sopra em tal lugar, tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, como é que você vai acreditar se eu começar a falar das coisas celestiais? É como muitas pessoas que entram na igreja, no templo, quando você começa a falar sobre as coisas celestiais, as pessoas não creem. E Nicodemos aqui, Jesus disse para um homem religioso: olha, Nicodemos, eu falei de coisas terrestres e você não acreditou, como é que você vai acreditar quando eu falar sobre o céu? Uma pergunta muito importante que Jesus fez para Nicodemos, mostrando exatamente reinos diferentes. Reinos diferentes. Os reinos do mundo e o reino de Jesus, que é o reino de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, nós temos a recepção deste reino para os salvos. E o que nós queremos destacar nesse texto, Mateus capítulo 25, versículo 34, é o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino preparado. Ora, evidentemente que não se tratava de quê? Dos reinos do mundo, dos reinos temporais, dos reinos da terra, mas um reino para sempre. E o que é que ele diz? Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, desde que o mundo é mundo, desde que Deus fez o universo, desde que Deus criou os homens, a humanidade, desde o princípio, o reino de Deus está preparado para aqueles que aceitarem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E por último, nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que estava na cruz, sendo crucificado com Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo.
E eu quero ler na íntegra esse texto, porque dá para entender bem o que nós estamos falando sobre reinos diferentes. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Veja bem. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí, qual o destaque em relação a reinos diferentes? Olha, o que é que ele pede a Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ia entrar no reino dele a partir do momento que ele fechasse os olhos para este mundo, no caso, ele morresse. No momento que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, isto é, morreu. E aí, aquele ladrão, ele teve exatamente esse momento de conversão em relação a Jesus, e que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no reino dele. No reino de quem? No reino de Jesus. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E qual a grande missão que nós tiramos aqui a respeito de reino de Deus? Sinônimo: reino de Deus é o paraíso, reino de Deus é o céu. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, portanto, no meu reino, portanto, no céu. Então, aqui nós podemos destacar exatamente esse tema de que reinos diferentes. Em relação aos reinos do mundo, há uma briga constante. E não é só no Brasil, é Brasil, Estados Unidos, França, em todos os lugares. As pessoas não se entendem, cada um querendo exatamente o quê? O pedestal, querendo a primazia, querendo ser o maioral, querendo ser superior aos outros. E veja bem, houve um momento de que a mãe dos filhos de Zebedeu, ela ainda estava tocada por essa coisa que existe nos reinos do mundo, tanto que pediu a Jesus que no reino dele um ficasse à direita e outro à esquerda. Os privilégios dos reinos do mundo que ela
tinha assimilado, pensando que no reino de Deus é da mesma forma. Não é da mesma forma. No reino de Deus, aquele que serve é que é grande. Nos reinos dos homens, aquele que é servido é que é o grande. É servido de todas as formas, é que é o grande, é que é o reverenciado, é o que quer ser servido. Isso são os reinos do mundo, e estão sendo comandados. Mateus 4, 8 a 10 diz quem está no comando desses reinos do mundo, e que houve essa proposta até para Jesus. Para concluir, nós podemos dizer que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos cidadãos de um reino diferente, e que estamos vivendo dentro dos reinos do mundo, mas que a nossa pátria não é esta pátria, é outra pátria. E através de todos esses textos aqui, nós identificamos. E como último texto, nós vamos para João, capítulo 6, versículo 38. João 6, 38. Veja o que é que Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Repetindo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, que nós coloquemos essas verdades em nossas mentes, em nossos corações, e ao sairmos daqui a gente possa cada vez mais sentir o prazer, como foi feita a leitura pela diaconia Zifone, o Salmo 1, versículo 2, principalmente o versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus, pois, nos abençoe, e nós agradecemos pela oportunidade, nesta quarta-feira, de paulatinamente, pouco a pouco, estamos retornando a nossa possível normalidade dentro de uma pandemia controlada, mas que, se for a vontade de Deus, logo, logo a gente realmente estará em plena normalidade. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Retorno a palavra ao diálogo de vocês. Para encerrar, vamos cantar o hino 169. 169, mais de Cristo. 169. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais alegria.
Chamo o pastor para fazer a missa apostólica. Temos encerrado o culto de oração. Convido a todos que se coloquem em pé, aqueles que puderem, e encerraremos com a bênção apostólica. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Voto contigo nome, dice